Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui estamos, encontramos-nos. Desde a TV Evangelizar eu, e aí desde a sua casa você, e nos aproximamos para conversar sobre a leitura, sobre a palavra do Evangelho do quinto domingo do tempo comum, é o domingo 5 de janeiro, tudo para a nossa leitura orante da palavra. O texto deste quinto domingo é Mateus 5, 13 a 16. Primeiro a leitura, como sempre. Depois a explicação. Dizia Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. É esta a palavra desse quinto domingo, palavra do Evangelho, breve texto, 4 versículos apenas. Vamos primeiro à explicação. Vós sois o sal da terra. Jesus, na versão de Mateus, acabara de pronunciar as bem-aventuranças. Mas, como parte ainda do mesmo discurso, o da montanha, temos esses versículos, esses 4 versículos. Não esqueçamos Jesus subir à montanha, sentara-se. Os discípulos se aproximaram e ele começou a falar, a ensinar. Não esqueçamos, para além disso, que estas palavras, as de Jesus na montanha, estão numa espécie de confronto com as palavras de Moisés, que esteve na montanha. De lá desceu e trouxe o código da aliança, 1200 anos antes. E o povo esperava. Ao longo desses 1200, houve toda uma história que fizera amadurecer os tempos messiânicos. Se no texto de Moisés, Deus falou com Moisés, no texto do Êxodo, perdoe-me, Deus falara com Moisés, sem lhe mostrar o rosto. Agora, Deus se tornou pessoa humana, subiu à montanha, e se Moisés subir à montanha e permanecera somente ele, a sós com Deus, aqui os discípulos estiveram com o Senhor, ouviram-no, viam-no, contemplavam-no. Havia todo um rapport e uma interação social de convívio e de amizade. Nunca Deus se fizera tão próximo quanto até então, quanto agora. Tudo o que viera antes nunca chegará perto desta proximidade. Não esqueçamos disso. Aliança primeira, Deus distante, inacessível, a não ser a Moisés. Aqui o Filho de Deus próximo, acessível aos discípulos. Seus discípulos aproximaram-se e ele os ensinava. É este o quadro
histórico e teológico no qual Jesus pronunciou estas palavras. E o Senhor fala, vós, àqueles discípulos, vós sois o sal da terra. Não diz quais discípulos exatamente para que o leitor ponha o seu nome aí e acolha a mesma palavra. Quem ouve a palavra do Senhor torna-se como o sal. Vamos ao sal. Sal, a nossa imagem aflora imediatamente. Ele dá sabor aos alimentos. Curiosamente, sabor e sabedoria vêm da mesma raiz. À época, mas ainda hoje, que coisa sem sal quando se quer falar de algo sem sentido, vazio, inócuo, indevido, sem sabedoria. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, de que serve? Mas o sal nunca perde o sabor. Sal não perde. Dizer sal, que há sal em alguma realidade, está a dizer que há sensatez, que há sabor, que há sentido, que há gosto, que há valor. E vós sois, na medida em que os discípulos ouvem a palavra, deixam o Senhor lhes falar na terra. Na Terra, a Terra naquela época ninguém sabia de ser um planeta do sistema solar. Terra é o lugar do mundo habitado. O mundo habitado e sua história terão sentido na medida em que em seu meio houver discípulos que ouvem a palavra, que deixam o Senhor Jesus falar. Mas não apenas isso. O sal conserva os alimentos e conservava também a aliança, até se falava aliança de sal, aliança que se conserva, que não se desfigura, que não perde sentido e qualidade, que aliança, aliado, que não, aqueles cujos aliados não há superficialidade nas relações. Como o sal é fácil perceber sua presença, também a qualidade das relações entre aliados se torna visível e reconhecida. A terra é portadora de esperanças se no seu meio houver quem ouvir a palavra do seu Senhor. Vós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Até se quiser esconder uma cidade sobre a montanha, ela será vista. Não é possível ocultá-la. Tão evidente quanto é uma cidade, estando ela no alto do monte, tanto assim é evidente um mundo no qual houver discípulos que ouçam a palavra. Se houver luz, há rumo. Se houver luz, há esperança. Se houver luz, há direção. Se tudo isso faltar, é como se a história fosse vencida por tudo aquilo que as trevas representam: vazio de sentido, domínio da morte, vazio de esperança, desorientação de toda ordem. Mas vale lembrar ainda a luz, luz do mundo. A luz, ela não brilha com a sua própria energia.
A lâmpada não brilha com suas próprias vitalidades. A lâmpada brilha, mas a energia ela recebe de uma outra fonte e de uma outra verdade. Porém, se ela receber esta energia, ela brilha. Os discípulos recebem, desde o Senhor e desde a palavra, a vitalidade que confere sentido e esperança à sua atuação na história. Então, enquanto houver discípulos que ouvirem a palavra, por mais espessas que possam ser as trevas, ainda assim, a menor das luzes se fará ver de qualquer ponto do ambiente obscuro. Então brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai, o vosso Pai que está nos céus. A lâmpada que brilha aí na sua casa não tem a energia, não recebe dela mesma a energia. A mesma coisa aqui, brilha a vossa luz. E de modo que os homens louvem o Pai. Onde houver discípulos que ouvem a palavra, será possível à humanidade saber de onde vem toda aquela luz e possa Deus ser louvado, porque no seu mundo há discípulos que refletem aquela força, aquela verdade que vai para além deles e chega até Deus. É esta a palavra do Evangelho para este 5º domingo. Queiramos agora passar para a segunda parte da leitura orante. Querido irmão, querida irmã, só para recordar, Mateus 5, 13 a 16. Poucos versículos, mas muito densos de sentido. A parte primeira, como sempre, é para a composição do lugar interior. Ponha-se numa posição que favoreça a quietude, que promova o silêncio interior, que nos liberte de rumores vindos de dentro ou de fora. Respire profundamente uma primeira vez, sem nenhuma pressa, como se tivesse o controle de todo o movimento do ar, que desde fora entra pelas narinas, segue as vias aéreas, passa pela garganta, traqueia e alcança os pulmões. Tente sentir essas lufadas de ar. Nós chamamos ar. Na mentalidade do homem bíblico é vida do próprio Deus que alcança a nossa interioridade mais profunda. Assim como o ar é gratuito, também gratuita é a bondade misericordiosa de Deus comigo, com você, com cada um dos seus. Agora vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Espírito Santo de Deus, impregna de vida nova, da vida amorosa do próprio Deus, impregna nossa inteligência, nossa vontade,
nossas disposições ao discernimento, nossa liberdade. Faze-nos sensíveis à verdade de Jesus Cristo e lúcidos para acolher o seu amor e aderir à sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora observar ou imaginar aquelas cenas, as cenas propostas por esses poucos versículos. Jesus subirá a montanha, está lá no alto. Desde lá a paisagem é exuberante. Lá na Baixada há um lago, 13 quilômetros de largura, 25 quilômetros de comprimento. É um grande lago, paisagem exuberante. Tente imaginar-se no alto da montanha, um lago na Baixada, pássaros a cantar nas vizinhanças, a brisa a soprar, como se até movimentasse os cabelos no rosto de cada discípulo. E lá o Senhor a lhes falar: vós sois o sal da terra. O Senhor não apenas fala, olha, gesticula, aponta. Vamos tentar ver o Senhor a dizer vós. Lá estão eles a ouvir. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? A linguagem, o verbo bíblico é se o sal enlouquecer. Ou seja, é algo absolutamente impossível. O sal não perde o sabor. Então, que o discípulo nunca perca a capacidade de ouvir a voz do Senhor. E o Senhor lhes fala: sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Talvez eles se entreolhem, uma fisionomia até de perplexidade, de susto, pois os discípulos sabem o que significa a expressão sal da terra. Sabor, mas também sabedoria. Quem ouve a voz de Jesus é para a terra como é o sal para o alimento, conserva, confere sabor. E eles continuam a olhar e ouvem o Senhor que fala: vós sois a luz do mundo. Luz no Oriente e no Hemisfério Norte, as noites são muito, muito, muito escuras. Muito mais do que entre nós. Se faltar luz, falta rumo. Não é possível caminhar com segurança. Não é possível nenhuma defesa. Também não é possível definir bem a direção para a qual se quer seguir. Ouvir a voz do Senhor significa projetar a luz de Deus sobre a história. Mas aqueles discípulos que ouvem têm um histórico de pescadores, iletrados, muito mais cientes de limites do que de potencialidades. Mas o Senhor lhes olha e é o Filho de Deus. Já os chamara e anunciara o reino dos céus.
inquietam-se talvez. Mas o Senhor continua a falar, tente ouvir a voz do Senhor, que diz: brilhe a vossa luz e glorifiquem. Os homens glorifiquem o Pai, vosso Pai. Vamos observar aqueles discípulos. Agora, melhor, vamos observar o Senhor que olha para mim e que até repete a mim: és sal da terra. A mim, a cada um de nós, a todos, a muitos que somos, és sal da terra, és luz do mundo. É loucura o sal deixar de salgar. Não existe isso. Mas é possível que o discípulo deixe de ser discípulo. Até o sal nunca deixa de ser sal, mas o discípulo, se não ouvir a voz do Senhor, pode deixar de ser discípulo. Certamente, fatalmente vai deixar. E o Senhor olha para mim, quase a pronunciar o meu nome. Sal, sabor e força que conserva o alimento. O Senhor olha para mim, sal da terra, quase a perguntar como é o ambiente, se a minha presença de discípulo faz a diferença lá nos ambientes que frequento, como sinal da presença e da esperança do próprio Deus. Ele está a olhar para mim e a perguntar, lá no ambiente dos amigos, nos círculos de relacionamento, percebem eles que comigo ou em mim brilha uma luz que não é minha, mas que procede de Deus? Minha presença pode ser sinal da amizade com Jesus Cristo? E o Senhor continua a olhar para mim, luz do mundo, que ela brilhe. Provavelmente eu conheço, o Senhor sabe aqueles que estão distantes de Deus, mas que não estão distantes de mim. E Ele talvez esteja a perguntar se eles, distantes de Deus, têm alguma luz. A luz do alto que estaria a brilhar próxima deles. Se a minha amizade também significa experiências partilhadas de fé, de seguimento, de paz, de reconciliação e de perdão. O Senhor parou de falar, olha para mim, quase que querendo pedir, fale. Como estão aqueles que fazem parte do seu círculo? A sal nessa amizade, a luz para estes seus amigos. Que verdade! O Senhor olha para mim e me pergunta, você discípulo, meu discípulo, o Senhor fala assim com afeto. Que verdade você, meu discípulo, propõe ou faz brilhar àqueles que fazem parte do seu círculo de amizade e de comunhão? A luz para eles, a sal nessas relações de comunhão e de convívio, há sabor, vale a pena, há sentido para a vida deles. O Senhor está a nos perguntar, é hora de eu falar e dar-lhe uma resposta, incluindo também os propósitos que cada um de nós pode anunciar, assumir e abraçar.